Obrigado por você fazer parte de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina seria o equivalente ao estudo da Escola Dominical. Você que é um amigo, um irmão evangélico, não é? Você tem a lição da Escola Dominical. Nós temos a lição da Escola Sabatina, porque estudamos no sábado. E você é a Escola Dominical, porque estuda no domingo. E nossos irmãos católicos têm guias de estudo para estudar em pequenos grupos, né? Nossos amigos, irmãos espíritas, estudam também os evangelhos à luz do livro de Allan Kardec. Então cada pessoa, cada denominação religiosa, né, tem a sua forma de estudar a Bíblia. E este é um guia de estudo da Bíblia, né, para levar você às Escrituras, te incentivar, te impulsionar a entender as Escrituras e aplicá-las na sua vida. E nesta semana, basicamente, nós vamos estudar sobre José, príncipe do Egito. Os eventos que nós vamos analisar estão entre os capítulos 41 e 45 do livro de Gênesis. E já estamos chegando ao final do nosso estudo do trimestre, que é sobre o livro de Gênesis. E os eventos do capítulo 41 ao 45 se resumem na ascensão de José ao governo egípcio, né? José, que havia sido vendido como escravo, né? Deus transforma aquela tragédia numa bênção. José se torna o governador do Egito. Somente Faraó estava acima dele, e graças a Deus e graças à sabedoria que Deus deu para José e a atuação de José como governador, o Egito e o mundo na época não morreu de fome. Só que além da ascensão de José, entre esses capítulos 41 e 45, vemos, entre outras coisas, o reencontro de José com seus irmãos. E nós vamos tirar lições muito preciosas desses incidentes, desta família que era disfuncional, né? Disfuncional ao ponto de o pai, Jacó, ter preferência em relação a um filho e a outro, disfuncional porque irmãos tiveram a capacidade de primeiro planejar a morte de José e depois acabaram vendendo-no. Então você vê que é uma família disfuncional. Mas Deus registra na Bíblia histórias de famílias disfuncionais para mostrar que as soluções e as transformações que Ele propõe e que Ele dispôs a essas famílias, elas estão disponíveis para nós também, não é? Que não temos uma família perfeita, cada um de nós tem seus problemas familiares, cada um de nós entra para o matrimônio com toda a sua bagagem familiar anterior. E isso vai, obviamente, ditar e muito o andar da carruagem, diríamos assim, ao longo de um matrimônio. Mas vamos ver, então, algumas lições sobre esta família disfuncional, mas também vamos ver o poder de Deus de transformar tragédias em bênçãos, de transformar o mal em bem. Ezequiel 28, 12 a 17 é um texto claro que mostra que Deus não é o autor do mal moral, né? Só que Deus, como é onipotente, Ele pode transformar isso numa bênção. Ele é onipotente, Ele pode fazer isso, né? Ele pode inverter algo de ruim que Satanás fez ou que nós causamos na nossa própria vida. Ele pode reverter isso numa coisa boa. Eu quero que esta lição, após concluirmos, fique bem internalizada em você, porque isso vai lhe dar fé, forças para você continuar a sua caminhada cristã, a sua caminhada religiosa, ok? Bom, primeiro vamos ver como foi a ascensão de Moisés ao poder. Em resumo, José, não é? José havia sido vendido como escravo. Já estudamos, ele foi comprado por Potifar, não é?
um homem muito importante e comandante, né, lá no Império Egípcio. José injustamente acaba sendo preso, né? A mulher de Potifar, que queria de todo jeito ter um caso com ele, ela foi a responsável por ele ter ido para a cadeia. Ela insinuou que ele tentou forçá-la, sendo que, pelo contrário, ele fugiu dela, né, para não cometer um pecado contra o Senhor dele e contra Deus. E José ficou aproximadamente 2 anos, não é? Nesta prisão. Só que bem antes, o carcereiro-chefe já viu que José era diferente, não é? José contava com a bênção de Deus em tudo o que ele fazia. E aí José foi encarregado pelo carcereiro de cuidar, de administrar aquela prisão. Ou seja, José, além de uma íntima comunhão com Deus, além do dom que Deus deu para ele, em que Deus revelava para ele significado de sonhos, José era um grande gestor, não é? E José teve a responsabilidade de cuidar de 2 presos especiais, né? O padeiro de Faraó e o copeiro, aquele que experimentava o vinho antes de Faraó tomar, para não correr o risco, não é, de Faraó ser envenenado por algum inimigo. E José, queridos, interpretou os sonhos de ambos. Ambos tiveram sonhos perturbadores e os sonhos de ambos se cumpriram. O padeiro-chefe foi decapitado, foi morto, e o copeiro foi perdoado do desentendimento com Faraó e restituído à sua função. E José pediu uma coisa ao copeiro: olha, quando você estiver diante de Faraó, né, lembra-se de mim. Né? Só que infelizmente passaram-se 2 anos para o copeiro lembrar de José. E quando que o copeiro lembrou de José? Quando o Faraó teve um sonho perturbador. Faraó teve um sonho perturbador, e eu já mencionei, né, em outra lição qual foi esse sonho, e Deus deu a José toda a interpretação do sonho. E quando José não só dá a interpretação do sonho, mas ele dá também a Faraó dicas de como que ele deveria gerir o momento de crise que estava para vir, que era a fome sobre todo o Egito e sobre todo o mundo. Faraó viu que ali havia um homem diferente e viu que ali havia um gestor capacitado por Deus. Veja qual foi a reação de Faraó e veja também a origem do sucesso, do êxito de José. Preste atenção aqui em Gênesis capítulo 41, eu vou ler dos versos 37 a 40 apenas, tá? Que é um resumo. A palavra e o plano de José agradaram ao Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto o Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Então você percebe, foi visível para Faraó que a interpretação que José deu ao seu sonho vinha de Deus. Ou seja, Faraó percebeu que a interpretação, que o sonho dado a ele e que a interpretação do sonho eram de origens divina. Tinha uma origem divina. E ele percebe também
que José, por ter recebido este dom de Deus de interpretar e ter dado sugestões espetaculares para gerir a crise futura, ele estabeleceu José como governador do Egito. E aí no final do verso 40, não é? Faraó diz assim: só no trono te precederei. Ou seja, depois de Faraó, a figura mais importante do Egito passou a ser José, aquele que havia sido vendido como escravo, que havia estado na prisão por alguns anos injustamente, agora se torna governador do Egito. Isso aqui, queridos, esta capacidade de Deus transformar o mal em bem, nos ajuda a explicarmos um texto de difícil interpretação a princípio e que é usado por muitos irmãos calvinistas para dizer que Deus predestina algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição. Esse texto, que é interpretado desta forma indevida, ele está em Provérbios 16:4, e eu vou explicar para você com base nesta capacidade que Deus teve de transformar o mal na vida de José em bem. Então Provérbios 16:4 diz assim, ó: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Será que esse texto está dizendo que Deus cria pessoas ímpias? Se esse texto dissesse isso, entraria numa contradição flagrante com todos os textos em que Deus convida as pessoas para se converterem, né? Como que Deus iria predestinar alguém para ser algo ou fazer algo que Deus odeia? Não tem coerência, não tem lógica, né? Então, quando o Provérbios 16 diz que Deus criou tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo, o que o texto quer dizer é que Deus pode transformar até mesmo a maldade dos ímpios numa coisa boa para os seus filhos. Veja o poder de Deus. É por isso que Romanos 8, esse verso aqui é importante, eu leio para você. Romanos capítulo 8, versículo, eu creio que é o 28, diz assim, ó: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Estou lendo aqui a King James atualizada, né? Em outras traduções, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na vida de José vemos isso. De escravo, ele passa a ser governador. Ou seja, quando os irmãos o venderam, o que foi uma tragédia, ele ficou longe do pai amado, da família, da sua cultura. Ele perdeu tudo. Deus transformou aquele mal numa bênção. De escravo e que havia perdido tudo, Deus o transforma num grande homem, num próspero e governador do Egito. Então Provérbios 16:4 diz isso. Não que Deus cria a pessoa para ser ímpia, mas que até a impiedade do ímpio Deus pode transformar no final para ser uma coisa boa para os seus filhos. Porque Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus pode fazer isso porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Então pega isso para a sua vida. E lembre-se que se Deus transformou o mal, a tragédia que passou pela vida de José em algo bom, Ele pode fazer o mesmo com a sua vida e com a minha vida. Então tenha fé, confie em Deus como José, não desista, porque Ele vai recompensar você. Tá bom? Teve um momento, e agora também vamos aprender lições com isso,
em que José teve que confrontar seus irmãos. Depois de anos que José havia sido vendido, José se torna o governador do Egito. A fome, queridos, atingiu o mundo daquela época e obrigou a Jacó, pai de José, né, a enviar os filhos para o Egito para comprar grãos. Senão, todos iriam morrer de fome. Toda a descendência de Jacó morreria de fome. Então Jacó se viu obrigado a enviar os filhos para o Egito, porque obviamente Jacó não sabia que o filho de José estava vivo, que ele era o governador do Egito, mas ele soube que no Egito havia muita comida. E todos os povos que o souberam foram para o Egito para adquirir alimento. Diz Gênesis 42:1 o seguinte, ó: assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Olha como Deus faz as coisas, não é? Aquele irmão que havia sido vendido como escravo foi usado por Deus para que o mundo da época não morresse de fome e para que os próprios irmãos e o pai não morressem de fome. Por causa da gestão que José fez no Egito. Só que, ao Jacó enviar os seus filhos, ele continua demonstrando a disfuncionalidade da sua família. Porque no verso 4, nós lemos o seguinte: quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Então o que isso significa? Não que Jacó não amava os demais filhos, mas significa que ele continuava tendo preferência por filhos. Depois que José, que era o seu filho preferido, supostamente havia morrido, esse amor foi transferido para Benjamim, que era irmão de José. Ambos eram filhos de Raquel, a sua esposa. Não eram filhos de nenhuma das concubinas. Então veja, já que ele disse assim, ó, para que não aconteça alguma desgraça com Benjamim, quer dizer que se acontecesse a desgraça com um dos outros, mesmo que ele sofresse, ele superaria com mais facilidade. Agora, uma desgraça com Benjamim, que era o outro filho de Raquel, ele não ia suportar. Então você percebe? Ele demonstra mais uma vez aqui preferência por filhos. Só que aqui nessa situação, os filhos já estavam crescidos. E aí Benjamim não teve nenhum risco, assim como José teve, né? Na época, os irmãos de José, apesar de crescidos, eles não eram amadurecidos. E eles cresceram vendo o pai tratar José de forma muito melhor, dando-lhe presentes muito mais importantes. Então isso gerou nos filhos ódio, raiva, inveja, mágoa em relação ao irmão mais novo. Só que agora, eles possivelmente mais amadurecidos, já estavam acostumados com essa postura do pai e nunca, pelo menos a Bíblia não registra, nunca tramaram fazer algo contra Benjamim, assim como fizeram com José. Tá? Então isso aqui é mais uma lição para você que é pai, para você que é mãe, né? Você não deve demonstrar preferência por filhos. Óbvio, é natural você ter uma relação, uma afinidade maior com um filho do que outro por causa da linguagem do amor, né? Muitas vezes você fala a mesma linguagem do amor do filho, então a afinidade entre ambos ali é maior, mas não quer dizer que o seu amor pelo outro seja menor, de forma alguma. O amor é o mesmo, só que tem uma afinidade maior
Porque a linguagem do amor é a mesma. A linguagem do amor pode ser, não é? Palavras de afirmação, toque físico, né? Atos de serviço. Então essas são três das 5 linguagens do amor. Tempo de qualidade, né? Então vocês podem ter a mesma linguagem do amor e serem mais afins. Mas você tem que ter muito cuidado, você que é pai, você que é mãe, para não dar a impressão de que esta afinidade com o filho é sinônimo de mais amor por este filho em relação ao outro, aos outros. Porque senão você vai ter problemas. Você vai criar irmãos desunidos e até odiosos uns para com os outros. Pois qual irmão vai gostar de ver que o pai e uma mãe ama mais um do que o outro? Isso vai gerar problema. Pode ser que você não tenha o mesmo problema, né? Ao ponto de os irmãos venderem um dos seus filhos como escravo. Mas você vai ter outros problemas, também ruins. Então tenha cuidado com isso, tá? Tenha muito cuidado com isso. Ali no verso 6 é dito que José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face junto ao chão. Queridos, os irmãos de José, quando chegaram diante dele, obviamente não o reconheceram. José se vestia como um egípcio. José cortava o cabelo, se barbeava como um egípcio, né? E eles não podiam imaginar que o irmão estivesse naquela situação. E aqui se cumpriu um sonho que Deus havia dado para José e que fez com que os irmãos dele ficassem com muita raiva. Se você recordar, ou se você estudou comigo algumas lições anteriores, você vai lembrar que José teve um sonho em que ele viu 12 feixes, né? E que esses feixes se ajoelhavam diante do feixe dele, de José. Então esses feixes representavam tanto os irmãos de José quanto Jacó e a própria Raquel, mesmo não estando viva, né? O sonho quis dizer o seguinte, que um dia toda a família se prostraria, diríamos assim, diante de José. E foi o que aconteceu. Anos depois, Deus cumpre este sonho e os irmãos dele não sabiam. Só que, queridos, aconteceu algo de muito importante. José reconheceu os irmãos, mas ele se fez que não reconheceu e os tratou com dureza, né? E ele alegou que eles eram espiões e que estavam ali para espionar a terra do Egito e atacá-la depois. José estava sendo usado por Deus para conscientizá-los de que quando fazemos o mal, nós também colhemos o mal, né? E aí chegou o momento, diz o verso 17, depois daquela discussão em que eles tentam se defender, contudo pôs a todos na prisão por 3 dias. 3 dias eles ficaram presos. E aí eles começaram, acho, a entender um pouquinho o que José sentiu quando estava dentro de um buraco, jogado ali, sem saber o que ia acontecer com ele. E depois, quando tiram ele do buraco, vendem-o para uma caravana de ismaelitas, né? Então eles ficam 3 dias presos. E aí no 3º dia José fez uma proposta. Verso 18. Eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parti,
levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Ele queria ver, Benjamim, e criou um pretexto. Assim, vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. E aí, queridos, podemos ver que o Espírito Santo, nesta circunstância dura, nessa situação em que eles estavam em aperto, Deus despertou neles um profundo arrependimento. E aí lemos do verso 21 o seguinte, 21 e 22 de Gênesis 42. Antes, porém, comentaram uns aos outros, antes de partirem, não é? Na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Que coisa triste, não é? Contudo, não nos importamos. Eles eram muito maus, eram muito duros. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rúben acrescentou, o primogênito, não é? Não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes. E eis que se pede conta de seu sangue. Ou seja, José percebeu que eles tinham mudado e que eles estavam aqui num processo mais profundo de mudança. E aí continua o texto, verso 23. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, porque José estava já falando outro idioma, não é? Posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. E aí, queridos, obviamente os demais irmãos voltam, não é? Para Canaã, levam o alimento que a família precisava, não é? E aí, Jacó, obviamente, fica apavorado, né? Para ele, por Simeão ter ficado preso, ele perde mais um filho, né? E aí chega um momento em que acabou a comida. E eles iam ter que voltar para o Egito. Só que eles tinham que voltar para o Egito com o irmão mais novo, porque o governador do Egito, que era José, foi bem claro. Eu só vou saber se vocês são sinceros e não são espiões se o irmão mais novo de vocês vier aqui. Se ele não vier aqui, saibam que este aqui vai continuar preso, e se vocês voltarem aqui, vocês vão morrer. José não ia fazer isso, mas ele foi duro com eles. E aí, olha o que aconteceu. Não vou mencionar aqui, você sabe do fato, né, que José havia colocado de volta o dinheiro, não é? Em todos os sacos de alimento, e eles ficaram aterrorizados. E aí, quando eles relataram tudo para o pai, e também que eles só poderiam voltar lá com o irmão mais novo, diz Gênesis 42:36, que Jacó desabafou da seguinte maneira, ó: vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais. Simeão não existe mais. Ou seja, veja interessante, apesar de ele amar mais a José e Benjamim, depois, ele amava os outros filhos. Ele sentiu que Simeão também não estava lá, mas ele demonstrava a preferência de uma forma muito clara. Isso foi ruim, mas ele amava os demais. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? É sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Rúben ponderou a seu pai.
pode tirar a vida de meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só, né? Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem que ireis fazer, na mais terrível aflição, faríeis descer meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Assim que traduz aqui a tradução King James atualizada, né? Então era uma situação complicada, mas chegou o momento, queridos, que a fome era tão grande que Jacó não teve outra alternativa. Ele teve que permitir que Benjamim fosse. E veja como foi esse reencontro entre Jacó e o seu irmão. A primeira parte, Gênesis 43, 29 e 30. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: é este o vosso irmão caçula, de quem me falaste? E dirigindo-se a ele proferiu: que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Você imagine, o impacto emocional sobre José foi muito forte. Além dele rever os irmãos, ele revê o seu irmão Benjamim, que era filho da mesma mãe. Então, óbvio que a afinidade era maior. E José diz assim: que Deus te conceda graça, meu filho, de uma forma amável, né? José já demonstra ali a alegria, a felicidade, o desejo que ele tinha, né, de ter aquele sonho realizado de rever o seu irmão. Agora, aconteceu uma outra coisa, que aqui é a lição final para os irmãos de José. Para José ver que eles realmente se arrependeram e mudaram. E que eles, quem sabe, não tivessem a intenção de fazer com Benjamim o mesmo que fizeram contra ele. Vamos ler aqui o capítulo 44, versos 1 e 2, e depois versos 29 a 34. Olha o que José tramou. Depois que ele dá uma refeição para os irmãos, serve todos eles, coloca-os em ordem da mesa, por ordem de idade. Aquilo ali foi algo admirável, porque eles pensaram assim: como que ele conhece a nossa cultura? E ele deu a porção de alimento 5 vezes mais para Benjamim do que para os outros, né? Lógico, porque era o seu irmão legítimo da mesma mãe, diríamos assim, mas também para ver a reação deles diante disso. Se eles iam ter raiva, ódio, mas não. Eles tinham amadurecido com os anos e com o sofrimento e com a culpa. Carregaram uma culpa por muito tempo. E aí diz o capítulo 44, versos 1 e 2. Ó, depois José ordenou ao seu servo, administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Ou seja, ele foi muito generoso, né, com a família. Além de colocar muito alimento, devolve o dinheiro. Ou seja, deu de graça. Agora José age de uma forma, digamos assim, com astúcia. Mas era importante essa forma de ação para que os irmãos tivessem um profundo arrependimento do que fizeram, e para José ter certeza de que eles realmente mudaram e que Benjamim não corria nenhuma ameaça.
Depois deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. E aí olha o que acontece. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e diz-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Obviamente que José não praticava adivinhação alguma. Você vê em todo o relato da vida de José que os sonhos que ele teve não eram adivinhação, vinham de Deus. O próprio faraó reconheceu, né, que a interpretação que José deu vinha de Deus. Só que o que acontece? José alegou usar aquela taça para adivinhação para não dar assim uma margem de desconfiança de que ele não fosse um egípcio, porque os egípcios praticavam adivinhações, né? E também José queria mostrar para eles o seguinte: olha, eu conheço os segredos de vocês, ou seja, eles iam ficar atormentados com aquilo. E aí o que aconteceu? Eles se defenderam de todas as formas, porque eles realmente não fizeram nada. E aí foi proposto, né, por eles: aquele de teus servos, verso 9, com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Olha o que eles falaram, né? Então o administrador concluiu: que seja como dissestes. E aí imediatamente cada um pôs no chão a sua saca de alimento, abriu, ele examinou, começando pelo mais velho. E aí, meus amigos, diz o verso 12 de Gênesis 44, a taça é encontrada na saca de Benjamim. E aí diz o verso 13, houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo, os jumentos foram conduzidos de volta à cidade. Foi uma coisa terrível. Quando um israelita ou judeu rasgava as vestes, era em sinal de profunda dor e amargura e tristeza, né? Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, verso 14, este ainda estava ali. E eles prostraram-se por terra diante dele. Se cumpre a profecia de novo, né? De que os feixes dos irmãos se prostrariam diante do feixe de José, que era o próprio José, não é? José lhes inquiriu: o que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos ao meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Olha aqui, queridos, o arrependimento. Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-no, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Queridos, isto aqui foi trágico para eles. Eles não tinham como voltar para a casa do pai, porque eles não tinham mais como suportar ver o pai sofrer pela falta de Benjamim, como o pai sofreu pela falta de José. Jacó passou um luto de muitos dias por causa de José. Ele não aceitou ser consolado por ninguém. E eles terem de encarar o pai de novo
sem mais um irmão, que era filho de Raquel, eles não iam aguentar. Eles não iam conseguir. E aí, houve um apelo. Depois de contar a história de tudo o que aconteceu, olha o que Judá disse. A partir do verso 29 até o 34. Aqui nós vemos, aqui José tem a certeza de que os irmãos realmente mudaram. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, porque ele já havia falado que outro havia morrido, que era José, não é? Mas José estava ali diante deles. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça, aqui ele está falando o que o pai disse para ele, está contando para José, olha, nosso pai disse isso para nós. Sobre a mais terrível aflição faríeis descer os meus cabelos brancos ao Sheol, a sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá. E teus servos da mais horrível aflição terão feito descer ao Sheol os cabelos brancos de teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nesses termos, né? Se eu não restituir a nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Aqui me parece que já é Rúben, né? Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Nossa, isso aqui foi duro de José ouvir. Foi muito forte. Foi bom, porque ele viu a mudança, mas foi muito duro de ouvir. Ou seja, o irmão que foi cúmplice na venda de José como escravo, agora estava disposto a se tornar escravo no lugar de Benjamim, para que o pai não morresse de tristeza sem aquele filho mais novo. E aí, queridos, José se revela a eles. E aí, com isso, nós finalizamos a nossa lição. Gênesis 45, 1 a 8 é o texto que eu vou ler, e aí encerramos a lição e as aplicações para as nossas vidas. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto, que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. Imagine quanta dor, quanta tristeza, quanta mágoa e ao mesmo tempo quanta alegria José jogou para fora depois de anos. Por isso que ele chora alto ao ponto dos egípcios ali no palácio ouvirem. Ele tinha muita coisa para pôr para fora. Talvez você tenha. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi, lendo, por exemplo, um livro de Peter Levine, é que o trauma, ele fica na mente e no corpo. E se você não soltá-lo, você vai continuar tendo problemas. A sua vida vai continuar sendo do jeito que ela está. Então você tem que, com a ajuda psicoterapêutica, aprender a jogar esse trauma para fora. Seja por meio do choro, seja dando socos numa almofada, não importa. Essa raiva, esse ódio, essa dor, essa mágoa, isso tem que ser jogado para fora,
porque o trauma fica na mente e no corpo e vai causar doenças. Então fale com um psicólogo ou uma psicóloga a respeito, tá bom? Só que José conseguiu jogar tudo para fora sem auxílio psicoterapêutico, né? Até porque não tinha na época. E Deus o ajudou a fazer isso. E Deus pode ajudar também você a fazer isso. Jogou tudo para fora. E verso 13, José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Aí reconheceram ele. Porque ele falou o idioma deles, né? E tudo mais. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Você percebe que fé? Ele viu que Deus transformou a tragédia que aconteceu na vida dele em uma bênção. Aquilo que os irmãos fizeram, que foi uma maldade terrível, Deus reverte. Torna José governador do Egito e graças a José, toda a descendência de Jacó é preservada. Não só como eles, mas os egípcios e todas as pessoas daquele mundo ali antigo ao redor. Né? Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele, apesar de tudo que ele passou. José não ficava de mimimi com Deus. Ele tinha fé nele. Deus enviou-me diante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fosseis vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informar-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. E aí segue o relato. Então você percebe que lições valiosas Deus, apesar de uma família ser disfuncional, Deus nos mostra nessa história como que nós pais não devemos agir em relação aos nossos filhos, dando preferências a um em detrimento de outro. Deus nos mostra nessa história que ele pode transformar o mal em bem, porque ele é onipotente. Ele pode reverter a sua vida. Quando você pensa que não tem mais jeito, aí é que Deus tem 1000 soluções para o seu problema. E nós podemos aprender também com o choro de José, que não é errado, não é feio chorar. E que chorar alivia a alma, né? Alivia o ser. O chorar pode tirar traumas que estão ali alojados no seu corpo e na sua mente. Então não tenha vergonha de expressar os seus sentimentos, porque isso é saúde para a sua mente, é saúde para o seu corpo. A palavra sentimento em si já nos ensina que sentimentos existem para serem sentidos. Sentimentos existem para serem sentidos. Você pode administrá-los para não direcionar sentimentos negativos para outros, mas você precisa sentir, para que traumas não se alojem em você. E aprendemos também nessa história
que o sofrimento muitas vezes educa, ensina, traz arrependimento e traz mudanças. Mas aí depende de uma coisa. O que acontece é que você pode escolher aprender na alegria ou na dor. Os irmãos de José tiveram que aprender na dor. Que eu e você aprendamos com a alegria. Que eu e você aprendamos com a palavra de Deus e com os erros dos grandes personagens bíblicos e não pratiquemos as mesmas coisas. Nos guiando por este livro sagrado, nós teremos uma vida feliz, uma família funcional, uma vida de paz e uma vida de fé e de confiança em Deus, sabendo que Ele pode transformar qualquer calamidade da nossa vida numa grande bênção. A próxima lição será muito bonita e será a última do trimestre sobre o livro de Gênesis. Na próxima lição nós vamos ver o reencontro comovente entre Jacó e seu filho José, que ele pensava estar morto. Este encontro comovente também tem lições preciosíssimas para nós. E essa descida de Israel ao Egito nos possibilita compreendermos melhor o plano de Deus para o mundo através de Israel. E você vai compreender melhor o livro de Êxodo quando estudá-lo, quando você tiver como pano de fundo esse reencontro entre Jacó e José e depois a permanência dos israelitas no Egito, quando José cuidou da sua família. Eu te agradeço por acompanhar mais esta lição e espero que você curta, compartilhe. É muito importante você fazer isso, porque quando você curte, quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo bíblico é relevante. E aí ele espalha para mais pessoas. Então você não vai levar 3 segundos, quem sabe no máximo 3 segundos, para fazer com que esse conteúdo chegue a muito mais gente. Basta você o quê? Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações. Isso é muito importante. Não só para você ser notificado do conteúdo, mas para o YouTube entender, olha, esse conteúdo é relevante. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Esta é a sua forma de agradecer pelo conteúdo que eu repartilho aqui com você. Tá? E é uma forma de você evangelizar. Quando você se inscreve, ativa o sininho e compartilha, você está evangelizando, porque você está fazendo com que o algoritmo, o código, a programação do YouTube, do Google entendam, que este conteúdo é relevante e mais pessoas terão acesso a ele. Eu conto com você, conto com a sua ajuda e desejo que Deus lhe dê uma semana muito feliz na presença do Espírito Santo. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo estudo.